Olá, esse vídeo faz parte de uma playlist Itaime Aprofundamento e você encontra o link da playlist aqui na descrição do vídeo, com todos os vídeos na sequência em que foram postados. Hoje eu apresento aqui a seguinte questão: qual é o pH 25 graus Celsius de uma solução feita dissolvendo glicina em água pura, apenas glicina em água pura, e a concentração dessa solução é 0,1 mol por litro. Informações dadas: o pKa do grupo ácido carboxílico da glicina e o pKb do grupo amina primária da glicina. Muito bem, primeiro o raciocínio químico, isso é fundamental. Então, sabemos que um aminoácido, e os aminoácidos frequentemente encontrados nas proteínas são alfa-aminoácidos, isso significa que na estrutura existe um grupo ácido carboxílico, o carbono vizinho ao C-O. C-O é um grupo que a gente chama de carbonila, e a carbonila não está presente só nos ácidos carboxílicos, está presente em diversas classes funcionais, aldeído, cetona, éster, etc. O carbono vizinho à carbonila é chamado de carbono alfa. E nesse carbono alfa nós temos um grupo amina, por isso alfa-aminoácido. E o grupo R é o que distingue um aminoácido de outro aminoácido desse tipo. No caso, a glicina tem o grupo R como sendo hidrogênio, é o mais simples dos alfa-aminoácidos encontrados normalmente nas proteínas. Bom, sobre a glicina nós recebemos a seguinte informação: o pKa daqui e o pKb daqui. Mas o problema é o seguinte, apelando para o vídeo anterior, em que eu estava trabalhando com ácido fosfórico, e eu fiz uma escala de pH e mentalmente pensei que espécie predomina em cada trecho dessa escala se eu ajustar o pH, eu vou fazer uma coisa parecida aqui, mas eu preciso, para comparar esses dois grupos, pensar no seguinte: se eu dissolver isso aqui, não é a questão em si ainda, é o raciocínio que antecede a resolução. Se eu dissolver glicina em uma solução que já contém alguma coisa, digamos que essa coisa seja ácida e o pH lá seja zero, então meio fortemente ácido, o que vai acontecer? Esse grupo vai ser protonado, vai receber um H+, que se liga a esse nitrogênio por meio do par eletrônico que existe, par eletrônico não compartilhado desse nitrogênio. Nós dizemos que esse grupo amina está protonado. Veja, nós recebemos o pKa daqui, mas recebemos na questão um pKb. E o pKb, nesse caso, não seria ou não é a coisa mais conveniente, o dado mais conveniente. O dado mais conveniente para mim é pensar no pKa desse ácido, porque se isso é uma base, isso é um ácido conjugado, que eu tenho um par conjugado de Bronsted e Lowry. Então, para chegar nisso, eu quero lembrá-lo, e se você não conhece, quero te apresentar uma expressão muito importante que vale para qualquer par conjugado ácido-base de Bronsted e Lowry. O Ka do ácido vezes o Kb da base dá o Kw, o K da água. Por exemplo, a 25 graus Celsius, normalmente a temperatura em que a gente trabalha, o Kw é 10 a menos 14. Note que se o pKb aqui é 4,4, quer dizer que o Kb é 10 elevado a menos 4,4. Que número multiplicado por isso vai dar 10 a menos 14? Ora, de cabeça eu estou aqui já me antecipando a resolução do problema. 10 elevado a menos 9,6. Mas tem um outro caminho mais rápido, que é o seguinte: essa equação pode ser escrita assim: aplicamos menos log dos dois lados e separamos o log do produto na soma dos logs e obtemos menos log de K, que é o pKa, mais menos log de Kb, que é o pKb, igual a menos log disso aqui que nós chamamos de pKw. E a 25 graus Celsius, isso aqui do lado direito vale 14. Então, para os constituintes de um mesmo par conjugado. Não é qualquer, obviamente, qualquer ácido e qualquer base que vão respeitar isso aqui. Tem que ser o par conjugado. Se eu tenho um, eu descubro o outro. Ora, se eu tenho pKb como 4,4, automaticamente eu tenho pKa como 9,6. E confirma aquela previsão que eu fiz agora há pouco de que o K deve ser 10 elevado a menos 9,6. Agora sim. Eu estou diante de uma espécie química que é um diácido.
É um diácido porque esse H+ pode ser ionizado e esse H+ pode ser ionizado. E aqui os dados estão me dizendo o seguinte, que esse H é mais ácido do que o H daqui que pode ser liberado. Por que ele é mais ácido? Porque esse pKa me indica um K de ionização 10 a menos 2,34. E esse aqui me indica um K de ionização ácido 10 elevado a menos 9,6. Então eu posso ampliar esse raciocínio pensando da seguinte forma. Isso é como se fosse um diácido que tem um pKa1 e um pKa2. Semana passada eu publiquei 2 vídeos sobre o bicarbonato que vinha do ácido carbônico. Se você assistiu, vai ser super importante aquilo para você entender aqui, ó. Eu vou dar o mesmo tratamento. Então, pensando nessa espécie química que existiria se eu, por minha conta, jogasse esse aminoácido e regulasse o pH para 0. Só que aí eu vou jogando base, o pH vai para meio, 1, eu vou subindo o pH, diminuindo a acidez do meio, e aí o que vai acontecer é que num dado instante, esse hidrogênio vai se ionizar. Note que esse se ioniza primeiro pelo motivo que eu acabei de dizer na tela anterior, porque esse hidrogênio é mais ácido do que o outro. Então esse se ioniza primeiro, e aí eu continuo jogando NaOH, vai chegar um momento em que esse continua ionizado, e aí esse se ioniza. Percebeu que aquela fórmula que a gente costuma usar para os aminoácidos, ela é uma fórmula um pouco fantasiosa, um pouco história da carochinha, porque nesse espectro todo de 0 a 14, nós não temos um aminoácido naquela forma, nós temos um aminoácido protonado aqui, depois desprotonado aqui, mais protonado aqui, finalmente desprotonado aqui, desprotonado aqui. E aí eu posso marcar uma linha aqui de 0 a 14, pensando no pH, vou marcar os 2 valores de pKa, aquele que eu recebi e aquele que eu deduzi a partir da soma que deu 14. E aí eu posso pensar aqui, no meio fortemente ácido predomina isso. Essa forma derivada da glicina, a glicina protonada aqui, que eu vou representar assim, H2G+, apenas para facilitar a nossa vida na hora de fazer a resolução para valer. Eu estou primeiro aqui pensando na situação, né? Raciocínio químico. Bom, H2 eu estou me referindo a um H aqui e esse H. E o mais por causa da carga que eu tenho aqui. A partir desse pH passa a predominar a glicina nessa forma, que a gente chama de zwitterion, ou forma zwitteriônica. É aquela que é um íon dipolar. Você tem a carga positiva e a carga negativa, de tal forma que a carga total é 0. Então ele perdeu um H+, perdeu esse H+, e se transformou nisso. E finalmente, quando houver a ionização desse hidrogênio, vai se transformar nessa forma que eu vou chamar de G-. Pois bem, só que a questão que me foi proposta, na verdade a questão que eu estou propondo aqui nesse vídeo, é a seguinte: eu peguei isso aqui e dissolvi na água, eu não dissolvi mais nada, eu não ajustei o pH, eu joguei isso aqui. Ou seja, eu estou numa situação parecida com aquela de 2 vídeos que eu publiquei semana passada, do bicarbonato. E aí a resolução é muito parecida. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o balanço de carga. Quem é responsável por carga positiva nessa solução? O H+, e essa forma do aminoácido protonado. E carga negativa, íon hidróxido, e essa forma que é a forma desprotonada na carboxila. Pois bem, aí eu posso escrever as 3 equações referentes aos dados que a gente tem ou conhece. Essa é a primeira constante de ionização, esta é a segunda constante de ionização e essa é a autoionização da água, cuja constante chama produto iônico da água. Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Eu quero isolar isso aqui, daqui. Eu quero isolar isso a partir daqui e quero isolar isso a partir daqui. Vamos lá então. A partir daqui eu isolo isso e substituo lá onde está destacado em vermelho. A partir daqui eu isolo a concentração de hidróxido, substituo lá. E a partir daqui eu isolo a concentração de G- e substituo lá. Com que intenção? A mesma intenção lá do vídeo do bicarbonato. Eu estou colocando aqui tudo em função de H+, das constantes que nós temos e da concentração do aminoácido glicina
que é o aminoácido que foi adicionado em água. Portanto, a partir disso aqui, com todo o algebrismo replicado lá do outro vídeo, que eu não vou fazer de novo, eu chego a isso. E aí eu tenho que fazer uma consideração. Se, comparando isso aqui, isso for muito maior que isso, significa que isso aqui vai ser, digamos, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, o 1 é desprezível. Consequentemente, isso se resume nisso, o 1 foi embora. Só para colocar os números em questão, que é 10 a menos 2, alguma coisa, aqui tem que ser bem maior que isso, e no caso é 0,1 mol por litro. Ok? Ok. Aqui, vamos comparar e se isso for muito maior que isso, por exemplo, no caso em questão, aqui é 10 a menos 14 e aqui é 10 elevado a menos 9,6, o que significa que está tranquilo, 0,1 é muito maior que isso e, portanto, eu desprezo isso. Consequentemente, isso simplifica com isso, chego nisso, aplico menos log dos dois lados, voilá, é a mesma expressão que eu tinha mostrado para o cálculo do pH de uma solução de bicarbonato de sódio. Agora é só pegar os valores que foram dados, pK1 foi dado, e esse aqui eu calculei a partir do pKb, e fazer o cálculo. Portanto, esse é o resultado. Pegou água pura, jogou esse aminoácido, 0,1 mol por litro é isso. Se fizer uma solução um pouquinho mais concentrada, um pouquinho menos concentrada, o pH vai ser exatamente o mesmo, porque estamos dentro das condições de validade daquela fórmula. Legal? Uma fórmula muito conhecida. Aproveitando, você leva de bônus nesse vídeo que esse cálculo aqui te dá o chamado ponto isoelétrico da glicina. O que é o ponto isoelétrico? É o valor de pH em que a população de moléculas está com carga zero. A maior parte, né, claro que estatisticamente pode ser que uma ou outra espécie não estejam assim, mas de modo absurdamente predominante, as moléculas de glicina, as espécies químicas derivadas da glicina são aquela especificamente que tem carga total zero, que é o íon dipolar que eu mencionei. Essa fórmula vale para você calcular o ponto isoelétrico de qualquer aminoácido que tenha apenas o grupo ácido carboxílico e o grupo amina. É preciso que você esteja atento que alguns aminoácidos têm no grupo R grupos funcionais ácidos ou básicos. Aí o raciocínio tem que ser um pouco estendido para contemplar esses casos, tá? Essa expressão vale para casos como o da glicina. Um grupo ácido carboxílico e um grupo amina. Beleza? Espero que você tenha entendido um ponto importante de toda essa conversa, que é eu logo no começo ter transformado o pKb no pK. Isso me ajuda fantasticamente a dar um raciocínio químico mais fluido para aquilo que está acontecendo. Beleza? Deixe seu comentário, quer falar alguma coisa, quer sugerir alguma coisa, quer perguntar algo, fique à vontade. Dentro das minhas possibilidades, vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Valeu? Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar nos seus grupos de Zap esses vídeos, porque assim você ajuda outras pessoas. Um abraço e até o próximo.